dia, bem-vindos todos à Nova Semente. A Nova Semente é um espaço da Igreja Adventista e que tem como finalidade proporcionar para você uma experiência real com Deus. Hoje é feriado, o final de semana é feriado, né? E quando tem feriado a gente acaba enviando um monte de gente da Nova Semente para outros lados e recebendo um monte de gente para cá. Eu queria conhecer vocês um pouquinho melhor. Quem aqui é de outros lugares que não São Paulo, outras cidades? Quero ver. Olha aí, bastante gente. E quantos são de outros lugares de São Paulo? Aí. Bem-vindos todos, viu? Bem-vindos todos. Hoje a gente tem, então, um culto reunindo pessoas de diversos lugares e todos são muito bem-vindos aqui. A gente acabou de ter um momento de oração, um momento de entrega. Mas como eu vou abrir a palavra, eu quero colocar também a minha vida na mão de Deus e vou convidar você só para fechar os olhos do jeitinho que você está aí. Deus amado, essa é a sua casa de oração. É o lugar onde a gente vem para juntos nos aproximarmos do Senhor. E aí nós vamos abrir a sua palavra, Senhor, para que ela fale a todos nós através de mim. Eu peço ao Senhor que fale com todos nós, comigo também. Aquilo que o Senhor deseja falar e que é a prioridade para a nossa vida, por favor, apesar de mim, usando com o seu Espírito para sanar as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Convido você para abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 13. Juízes 13, e hoje a gente vai meditar um pouco sobre a vida de um personagem bíblico que é, com certeza, um dos prediletos das crianças. A gente vai falar sobre Sansão. Dos personagens bíblicos, eu acho aquele que mais inspirou quem pensou em super-herói, né? Ele não é parecido com os super-heróis, são os super-heróis que são parecidos com ele. Porque os super-heróis não existem, mas o Sansão, ele é um relato bíblico, ele foi uma pessoa que existiu e que viveu aqui nesse mundo. Capítulo 13, do verso 2 em diante, está escrito assim: havia um homem de Zora, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. A primeira coisa para a gente lembrar é que qualquer relato bíblico, a história de qualquer pessoa que já viveu nesse mundo, que está registrado na Bíblia, tem diretamente a ver com a sua vida e com a minha vida. Por isso, a história de Sansão, ela tem tudo a ver com você e comigo, por mais diferente de você que ele possa parecer. Porque todos nós somos diferentes uns dos outros, com características diferentes, vindo de lugares diferentes, culturas diferentes, porém todos nós somos seres humanos e todos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, qualquer relato que Deus escreveu é porque tem a ver diretamente com a sua vida e com a minha vida. É porque se aplica diretamente para nós. A gente encontra na história de Sansão alguém que foi escolhido a Deus desde o ventre materno, e todos nós fomos assim, todos nós somos assim, para um propósito. E o propósito de Sansão era livrar Israel. E a primeira coisa que eu fico perguntando, e eu acho que passa na cabeça de muita gente também,
Porque Deus escolhe alguém ou traz alguém no mundo para usar em benefício do povo de Deus a força bruta. Alguém que é forte e que faz as obras que Sansão fez. Por quê? De que modo? Ou por que isso aconteceu? Qual a razão disso aí? E aí a gente volta no porquê, lá na história de Abraão. E eu convido você também para puxar a Bíblia um pouquinho, marca lá o Juízes 13, mas vamos um pouquinho lá para Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. Abraão seria o originador do povo de Deus. Ou seja, Deus escolheu Abraão porque Abraão escolheu Deus. Para que Deus escolheu Abraão? Vamos lá. Capítulo 12, verso 1, diz assim: Ora, disse o Senhor Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chamou Abraão com um propósito. Deus queria abençoar todas as famílias da terra. Por isso, entre todos os homens, Deus escolheu aquele que escolheu Deus. Deus separou esse homem e disse assim: Abraão, estou separando você e estou escolhendo. Entre todos os homens, eu podia ter escolhido qualquer um, mas eu escolhi você. Para quê? Para você ser uma bênção para os outros. Eu escolhi você e não os outros, mas eu escolhi você por causa dos outros. É assim que Deus faz com cada um de nós. É assim que Deus faz com você. É assim que Deus se dirige a você. Ele diz assim: eu escolhi você, eu cheguei até você, eu me aproximo de você, eu falo com você, eu chamo você. Não porque você é melhor do que os outros, mas porque eu acho que através de você eu posso abençoar os outros. E sabe, existe uma inversão direta nessa coisa na vida da maioria dos seres humanos. E eu vejo uma inversão direta disso também na maneira como se prega o evangelho hoje, onde o alvo da bênção sou sempre eu. E Deus diz assim: opa, o alvo da bênção não é exatamente você. Você é a pessoa através de quem a bênção passa para alcançar o outro. E Deus vai sempre abençoar o outro através de mim, e o outro através do outro, e o outro através do outro. E é desse jeito que Deus age. Porque o reino de Deus, a ordem do reino de Deus é dar, é abençoar. Isso vai diretamente, numa posição diretamente oposta também ao que a maneira como o mundo é governado e os países e as nações. A gente vive hoje no Brasil uma situação muito interessante da nossa história, né? Onde o país está completamente, a palavra que a gente ouve mais é polarizado. Acho que nunca ouvimos tantas vezes essa palavra, né? Ou seja, está todo mundo assim, um tanto de um lado, um tanto do outro. Um num prato da balança, outro tanto no outro prato da balança. Mas tão polarizado que a discussão virou tipo assim, é Deus e o diabo. De um lado está Deus e do outro lado está o diabo. E isso depende do ponto de vista que você olha. Quem está na esquerda olha para a direita e diz: a esquerda é Deus e a direita é o diabo, e vice-versa. Quem está do lado oposto diz, a ponto de as pessoas dentro de casa começarem a ficar incomodadas umas com as outras, se a outra assume uma posição diferente. Como se Deus tivesse de repente aberto o céu e dito assim: se você não votar naquele, você vai estar pecando. Ou se você votar naquele, você vai estar pecando. E aí as pessoas esquecem, todos nós esquecemos, que o chamado de Abraão, para nós, é esse: sê tu uma bênção. E se você não é bênção dentro de casa,
para as pessoas que estão dentro da mesma casa que você, ou da mesma igreja que você. Se você acha que o outro é obrigado a pensar e escolher como você escolhe, e é por isso que o meu discurso aqui não tem nada a ver com em quem você vai votar. O meu discurso aqui tem a ver com quem você é e para o que você foi chamado. Você é filho de Deus, criado à imagem e semelhança dele, e você foi criado para abençoar os outros, não importa quem são. E alguns até esquecem. Logicamente, nós temos obrigações, nós temos deveres cívicos, todos nós temos que votar, todos nós temos que... Mas parece que as pessoas estão esquecendo, nessa época da história do nosso país, estão esquecendo que esse mundo vai de mal a pior, e que o Salvador da pátria é o Senhor Jesus. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador da pátria. Por isso, haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, haja paz no Brasil, a começar em mim. Essa é a palavra de ordem para hoje, ou para os tempos de hoje. Deus chamou Abraão no intuito de abençoar o mundo inteiro. E é maravilhoso, porque... Veja só, o lugar onde Abraão estava e o lugar para onde ele ia eram lugares diferentes. Ele vai para a terra de Canaã. A terra de Canaã era habitada por um povo chamado povo amorreu. O povo amorreu é todos os habitantes da terra de Canaã. Eles eram um povo idólatra, era um povo sem respeito. Esse era um povo que sacrificava as crianças aos seus ídolos. Esse é um povo que matava sem dó nem piedade. Esse era um povo para o qual não existia moral, não existia nada. Esse povo era um povo rebelde. E Deus chama Abraão para ser uma bênção e manda lá para essa terra de Canaã. Lá no capítulo 15, verso 12, a gente encontra o seguinte: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. O tempo foi passando, Deus foi confirmando o chamado de Abraão, e de repente, nesse momento aqui, Abraão dorme e ele tem um sonho. Então lhe foi dito, Deus disse para ele: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. O que Deus estava contando para Abraão? Os seus descendentes, seus netos, bisnetos, tatranetos, a sua descendência, para quem eu estou prometendo essa terra, ela não vai tomar a terra logo de cara. Deus está dizendo mais. Deus está dizendo: Abraão, eu tirei você daqui e de lá da tua terra e te mandei para cá, mas eu quero que você saiba que essa promessa que eu fiz para você, você mesmo não vai receber. Quem vai receber é a tua descendência, mas vai demorar, porque a tua descendência vai ser peregrina em terra estranha, e lá eles serão escravizados durante 400 anos. Que visão terrível é essa? Que visão terrível. Deus estava dizendo: espera as coisas acontecerem no tempo certo, Abraão. Mas essa terra vai ser de vocês. Por que Deus faz uma promessa assim? E por que Deus não cumpre os seus desígnios, os seus propósitos na mesma hora? Por que esperar todo esse tempo? Se aquela terra haveria de ser de Abraão, e se Abraão já estava na terra, por que dá tanta volta para chegar lá? Não é assim que a gente fala com Deus muitas vezes? Mas, Senhor, para que tanta volta para fazer a coisa? A coisa podia ser mais rápido, podia acontecer mais rápido, Senhor. E a gente diz assim: vamos esperar acontecer no tempo de Deus. E tem gente que odeia essa palavra, esse termo, né? No tempo de Deus. Tempo de Deus, era tudo que eu não queria ouvir. Que negócio do tempo de Deus é esse? Aí ele diz assim: mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Você vai viver muito, Abraão. E último verso, 16, o mais interessante. Aqui está o porquê Deus vai dar tanta volta. Por que Deus está demorando tanto?
na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus está dizendo, sabe por que vai demorar tanto, Abraão? Sabe por que eu dou tanta volta para chegar onde eu quero? Sabe por que você está aqui, mas você ainda não vai tomar essa terra? É porque, Abraão, eu amo você, mas eu amo o mundo inteiro, e por incrível que pareça, eu também amo de paixão os amorreus, essa gente rebelde, essa gente terrível, essa gente sanguinária que mora aqui. Eu amo essas pessoas, e eu vou dar para eles, Abraão, todo o tempo necessário, eu vou dar para eles todas as chances do mundo, para que eles possam ser alcançados. Você só vai tomar conta dessa terra e só vai expulsar o povo dessa terra quando eles tiverem tido todas as oportunidades possíveis. Aí sim vai acontecer. Esse Deus de amor e de misericórdia é também o Deus de justiça. Mas a justiça de Deus é assim. Eu não gosto dessa frase assim, Deus tarda, mas não falha. Sabe como é que é? Como se Deus fosse aquele ser que vivesse lá de cima, mirando para a gente uma luneta, procurando os pecados da gente. Né? Ou como se Ele colocasse os anjos fazendo isso. Né? Na verdade, a justiça de Deus tarda, mas não falha, sim. Mas Deus espera, Deus retarda a sua ira, mas Deus não retarda a sua promessa. Deus ama tanto, Ele espera tanto, Ele dá tantas oportunidades. Mas a justiça de Deus também é importante. Sabe por quê? É porque eu não aguento mais viver num mundo onde eu, já na idade que eu estou, ainda ouço, e cada vez mais, história como a de um rapaz que um tempo atrás, conversando comigo, chorando, ele diz assim, eu preciso abrir meu coração para alguém, mas eu fui abusado pelo meu tio, irmão do meu pai, dos 11 de idade até os meus 16, que foi quando eu tinha um tamanho suficiente para dar um tapa na cara dele e dizer para ele que ele nunca mais ia fazer aquilo. Por isso o meu coração almeja por justiça. Meu coração almeja por justiça porque não dá mais para ver gente pura sendo abusada. Não dá mais para ver o injusto sobrepujando sobre o justo. Não dá mais para ver as minorias sendo espancadas e reprimidas. Não dá. Então Deus também tem que agir com justiça. Por isso, o tempo passou. O povo, os filhos, netos de Abraão foram para o Egito. Foram escravos no Egito. Deus diz assim, olha, eles vão ser escravizados lá. Não precisa, mas eles vão ser. O faraó poderia até não fazer isso, ele poderia se arrepender, mas ele vai fazer. E sabe, eu vou julgar Faraó também. E depois eles voltaram. E quando entraram na terra de Canaã, Deus diz assim, agora encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Agora o meu povo vai entrar aí e eu quero que expulse, e que acabe, e que expulse todo mundo dessa terra. Não deixe ninguém aí. Só o meu povo vai habitar aí, para que eles possam ser uma bênção para o mundo. Chegou o dia. Mas o povo de Deus, de novo, não cumpriu aquilo que Deus tinha dito. E eles deixaram um monte de gente lá. E por causa disso, os filisteus agora estavam atormentando o povo de Deus. Era uma época em que o povo de Deus não era nação ainda. Eles eram uma nação, mas não tinham um rei. Eles eram uma nação diferente das outras. Eram dirigidos por juízes, homens que Deus chamava para dirigir o seu povo. E sabe, ser opresso pelos filisteus, aí diz que eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Como é que era? Primeiro, os filisteus tinham o domínio da manufatura do ferro. Então, numa época como aquela, onde as armas e os carros e as carruagens, todas as dos filisteus eram muito mais
potentes, superiores, irresistíveis. Assim, o povo de Israel era dominado com mão de ferro pelos filisteus. E eles vão aparecer ainda lá na frente, quando Davi se torna rei de Israel, ainda está lá, Davi jogando a pedra num gigante que era o quê? Filisteu também. E Deus então arruma um juiz, chama alguém chamado Sansão, que vem com uma força descriminal, com esse talento, com esse dom que Deus deu para ele, porque numa época onde o povo de Deus era oprimido por um povo que já não devia estar lá, por um povo que não acreditava em Deus, mas que acima de tudo era o povo que oprimia a humanidade, as minorias, os menores, aqueles indefesos. Então Deus levantou um juiz sobre Israel, chamado Sansão. Vamos dar uma olhadinha aqui na história de Sansão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes. Eu acho que a grande maioria de vocês conhece a história de Sansão, né? Ou pelo menos já ouviu falar dele. E eu quero fazer uma pergunta para vocês e me responderem. É assim, um bate e volta, tá? Onde estava a força de Sansão? O segundo momento é sempre o melhor, porque daí é que vem a resposta certa, né? Mas não foi a primeira vez que eu peguei vocês, não. Vou pegar de novo ainda, tá? Presta atenção. Vamos lá para Juízes de novo. Juízes, capítulo 13, agora é o verso 24. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zora e Estaol. Tem dois métodos, ou dois modos, dois caminhos através dos quais as pessoas chegam a uma igreja, ao convívio da igreja. Um é alguém que nunca esteve na igreja, não conheceu nada, e de repente fica conhecendo a Bíblia, estuda a Bíblia, se apaixona por Deus, o dono da palavra, aquele que tem o poder da palavra, que é Deus. E então ele entrega o coração a Jesus e aí se junta, se une a uma igreja. O outro jeito é o que aconteceu comigo. Você nasce num lar cristão. Seus pais ensinam você desde pequenininho. Mas quando você chega numa certa idade, que varia de um para o outro, você também vai ter que fazer a sua escolha, se você quer ou não quer continuar naquele caminho. Aí a experiência do teu pai e da tua mãe já não valem mais. Você vai ter que ter a sua própria experiência com Deus. E a escolha é totalmente sua. Seu pai não vai fazer, sua mãe, ninguém vai fazer. É você quem vai ter que fazer essa escolha. E Sansão fez isso. Aí diz que quando ele era jovem, o menino cresceu, Deus o abençoou. E num certo momento, quando ele estava no campo de Maanedã, sozinho, entre a cidade de Zora e Estaol, em comunhão com Deus, provavelmente diz aí que o Espírito de Deus desceu sobre Sansão e passou a comandar a vida dele. A partir daí, Sansão recebeu o poder do Espírito na sua vida. Grande transformação, não é? Sim ou não? A partir daqui, Sansão ficou perfeito, é ou não é? Sim ou não? Não, ainda não, porque Sansão ainda era humano, embora o Espírito de Deus o incitasse. Tanto ele não era perfeito, que Sansão começou a fazer escolhas erradas na sua vida. E sabe, nós estamos no meio, é o segundo sermão de uma série de 3, e a nossa série, o tema dela é vulneráveis. E a gente vai ver como Sansão, o grande homem de Deus, era vulnerável. Como ele se tornou vulnerável. Sansão começou a fazer escolhas que não eram escolhas de Deus. Ele começou a escolher sem perguntar para Deus. E sabe que toda vez que a gente escolhe sem perguntar para Deus, a gente se torna vulnerável. E a coisa mais incrível é que a gente pode fazer essas escolhas pessoalmente, mas a gente pode fazer essas escolhas e faz como igreja também.
A gente pode ser uma igreja vulnerável, a gente pode ser um indivíduo vulnerável, a sua família pode ser vulnerável, porque simplesmente você começa a fazer escolhas que você acha que é certa. É quando num momento da nossa vida, ou da nossa vida em família, ou da nossa vida como igreja, a gente não diz assim: Senhor, o que o Senhor quer para nós ou para mim? Mas você diz assim: Senhor, abençoa aquilo que eu escolhi para mim. Sabe como é que é? E Sansão fez isso. Primeira coisa, escolheu uma esposa dos filisteus. Coisa inteligente fez o Sansão. Os pais aconselharam. Adiantou? Quando você diz para o seu filho: mas filho, mas... E ele diz assim: mas eu quero. Aí você diz o quê? Tá bom. É ou não é? A moça era tão boa que não tinha terminado nem a cerimônia do casamento e ela já tinha traído ele. Mas Sansão casou com ela, ele insistiu, ele foi apresentar os pais para a moça. Ele levou os pais e no caminho aconteceu alguma coisa tremenda, tremenda. É o primeiro relato sobre a força, a demonstração de força de Sansão. Verso 5 do capítulo 14. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. A Bíblia dá detalhes, aqui na história de Sansão esses detalhes aparecem, eles afloram assim. Aí que diz que era um leão, o quê? Sabe a diferença entre um leão novo e um leão velho? Eu sei. Estou descobrindo cada vez mais, o tempo vai passando, a gente vai descobrindo. Sabe? Vai jogar bola com os teus filhos, você vai ver. Primeiro já começa na escolha, você vai ficar por último na escolha. Isso é o prêmio de consolação. Meu irmão e eu sempre vamos com os sobrinhos, nós somos escolhidos por último. E durante o jogo você percebe o porquê, isso aqui é pior, né? Um leão novo, um leão novo. Olha o que acontece em seguida, diz assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou o leão, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Todavia, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe. Aí diz de novo um pormenor. Ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Quem é capaz de rasgar um cabrito com a mão aqui? Mas a comparação é o leão e o cabrito. Aqui a gente pode entender bem assim: ele rasgou o leão como quem rasga uma folha de papel. Sabe como é que é? Porém, antes de ele rasgar aquele leão, o que aconteceu com ele? O Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Não é isso que está escrito aí? Vamos falar comigo assim? Quem quiser falar, pode falar. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Onde estava a força mesmo? Estava no cabelo ou estava em Deus? Estava em Deus. Parabéns, responderam certinho dessa vez. A história continua. Como eu disse, a esposa o traiu antes de terminar a cerimônia, e ela revelou o enigma, porque ele não tinha contado para ninguém o que aconteceu. O enigma estava ligado diretamente com o leão que tinha morrido, e ela revelou para os filisteus o enigma, traindo Sansão. E agora Sansão ficou furioso e foi pagar aquilo que ele tinha prometido. Olha só o relato. Capítulo 14, verso 19. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos ascalonitas, matou deles 30 homens, despojou as suas vestes festivais, deu aos que declararam enigma, porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Sansão vai e derrota 30 homens de uma só vez, sozinho. Mas antes dele fazer isso, o que aconteceu com ele? O Espírito de Deus se apossou de... Vamos falar comigo? O Espírito de Deus se apossou de Sansão. Onde é que estava a força mesmo? Certeza que não era no cabelo? Certeza? Se tiver alguém com um pensamento diferente, pode falar, não tem problema. Vocês são livres, todos nós somos, né? Então vamos agora para a terceira demonstração de força de Sansão, e a gente vai passar meio rápido por essas demonstrações. Vamos lá.
capítulo 15, verso 14, chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro. Espera aí, deixa eu fazer uma introdução para isso. Os filisteus já não podiam com Sansão, e eles perceberam isso. Esse era o intuito de Deus. Não era tanto que Sansão vivesse matando filisteus, mas que eles percebessem que Sansão tinha um guarda. Você não coloca um vigia na porta da tua casa para ele sair matando as pessoas, mas para que os ladrões não cheguem lá. Esse era o intuito de Deus. Se eu tiver ali um guarda, alguém forte, protegendo o povo, eles não vão ser molestados pelos filisteus. E os filisteus perceberam isso, mas os filisteus foram atrás de uma tribo do povo de uma vila da tribo do povo de Israel, a vila de Leí. E ali eles ameaçaram os líderes e disseram: se vocês não trouxerem Sansão para nós, amarrado, nós matamos vocês todos com suas esposas e seus filhos. E eles, tremendo de medo, foram atrás de Sansão, que estava escondido. E disseram para Sansão o que tinha acontecido. E Sansão disse para eles: vocês prometem que não me matam? Vocês são meus irmãos. Prometemos. Sansão se deixou. E a Bíblia diz que eles amarraram Sansão com 2 cordas novas. E aí você pode imaginar como Sansão foi amarrado e envolvido com aquelas cordas. Eu imagino quase que uma múmia envolta por cordas. Porque Sansão era descomunalmente forte. E eles levaram Sansão. Agora o texto descreve. E aí diz assim, verso 14: chegando ele a Leí, os filisteus saíram ao encontro. Aí estava a tribo de Leí levando Sansão amarrado. Os filisteus começaram a cantar a vitória, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linha queimada no fogo, e as amarraduras se desfizeram de suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, a mão, tomou-a e feriu com ela a 1000 homens. Uau, 1000 homens. 1000 homens, sozinho, com um pedaço de osso na mão. E diz que as cordas ainda eram como fios de linha queimada no fogo. Como é que é linha queimada no fogo? É nada. Aquelas cordas não eram nada para ele. E a demonstração de força descomunal. Mas antes dele ficar forte, o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apossou de Sansão. O Espírito de Deus estava com ele. A força ainda estava onde? Em Deus ou no cabelo? É bom a gente saber. Agora, eu quero ler o último relato de demonstração de força. Sansão vai para a cidade de Gaza. E o relato diz assim, no capítulo 16, verso 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e se deitou com ela. Então, o povo de Gaza, os gazitas, filisteus, essa era uma cidade filisteia, cercada por muros, com portões. Sansão vai lá e deita com a prostituta lá dentro. Era abusado esse Sansão. Ele planejou ir embora de manhã, mas ele acordou meia-noite, bateu um arrependimento nele, ele levantou e foi embora. Tinha uma emboscada armada para ele, para de manhã. Como ele levantou à meia-noite, ele levantou antes da emboscada. Verso 3, porém Sansão esteve deitado até meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras, juntamente com a tranca, as tomou, pondo sobre os ombros e levou para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Olha, eu pensar, olhando para aquelas portas ali, eu pensar em eu arrancar aquelas portas com trancas, com dobradiças, ferrolhos, já é impossível. Eu, como leão velho, já estou na situação de às vezes dizer: filho, abre o vidro do palmito para o papai. Sabe como é que é? Agora, só de pensar em subir o monte que olha para Hebrom já é dificuldade, já dá canseira. Agora, ele arrancou tudo, eram portas de cidade, botou nas costas e subiu o monte. Porém, o que aconteceu antes? Eu falei que ia pegar vocês, não falei? Está escrito isso aí? Não está escrito. Pode ler de novo.
Então Sansão ficou deitado até a meia-noite, e se levantou, e arrancou as portas da cidade com trancas, subiu o monte. Aí não fala que o Espírito de Deus tomou conta dele. Ué, onde que estava a força então? No cabelo ou em Deus? E aí respondeu? Sabe de uma coisa? Como eu disse, Sansão é como qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Essa é a sua história, é a minha história. Sansão era forte, descomunalmente. Mas você é muito bom em uma coisa que eu não sou bom. Você é diferente de mim. Quando eu conto para as pessoas que eu tinha muita dificuldade na escola, muitos nem acreditam, mas a dificuldade era descomunal. Principalmente quando se tratava de matemática, de física, dessas matérias de exatas. Principalmente, mas não era só, as outras também. Essas eram piores ainda. Outro dia eu fui fazer uma visita numa casa, e aí a mãe disse: pastor, que bom que você chegou, olha aí. Tá. Menina não para de chorar, era uma menina de uns 10 anos. Chorando porque tirou 9 na escola. Eu digo: filha, eu compreendo você. Quando eu tirava 9, eu chorava de alegria. Era o meu caso. Sabe, você é muito bom numa coisa que eu não sou bom. E que o outro não é bom, mas você é muito bom. Muito bom. Pode ser até que você ainda não tenha descoberto no que você é bom. Tudo bem, tem um tempo, alguns demoram mais, não tem problema, é humano, mas você é bom. E aqueles que já descobriram no que são bons e que usam aquilo no que eles são bons para ganhar dinheiro, têm ganho dinheiro e se dão bem. E o pior de tudo é que essas pessoas começam a pensar: eu sou bom nisso, eu tenho capacidade, eu consegui, eu fiz. E muitos assim: não, eu cheguei aqui, mas eu batalhei muito para isso e daí. Tem um monte de gente que batalhou, batalha até hoje, mas não chegou aí financeiramente, porque nem todo mundo vai ganhar dinheiro. Mas você é bom, você é bom em alguma coisa, você é muito bom nisso. E Sansão era muito bom. Tão bom que no momento ele achou que aquilo era dele. De certo modo era, porque Deus deu para ele a força descomunal. Assim como Deus deu para você o teu dom, o teu talento, Ele também não proibiu você de fazer a vida e de se dar bem ou de ganhar dinheiro com aquilo no que você é bom. Mas Deus espera que você descubra primeiro que o que você tem veio dele ou vem dele. E o mais incrível é que Sansão foi tomando decisões erradas já lá desde o começo do ministério de Sansão. Ele foi tomando decisões erradas, mas nem por isso Deus abandonou Sansão. E cada vez que Sansão fazia, o Espírito de Deus dava mais força para ele, ou redobrava, porque ele estava sendo guiado, ele tomou uma decisão. A vida de Sansão era cheia de altos e baixos, mas na mente dele ainda estava: não, eu ainda sou de Deus, não, Senhor, mas me ajuda. E Sansão se arrependia e voltava, e o Espírito de Deus não abandonava Sansão nunca, Deus estava com ele. E assim, Deus não abandona você porque você toma decisões erradas. E aí também habita um grande perigo. Lembra o filho pródigo? Ele foi embora da casa do pai, mas foi com o dinheiro do pai. O pai não amaldiçoou o filho porque ele foi embora. Então você pode sim caminhar errado, você pode sim tomar decisões erradas, vez após vez, sem que Deus abandone ou amaldiçoe você. Assim foi com Sansão. Porém, Sansão, ele foi cada vez se afastando mais de Deus, e cada vez se afastando mais de Deus, e cada vez que ele se afastava mais, ele ficava mais vulnerável. E nesse evento, embora Sansão, Deus não tenha tirado a força dele, Deus fez questão de mostrar que o Espírito de Deus já não estava com ele como estava antes. Sabe, na semana passada eu estava num dos grupos de discipulado que acontecem aqui entre o primeiro e o segundo culto. Eu vou dizer para vocês, acho que a coisa mais fantástica que acontece nessa igreja é esse momento dos grupos de discipulado.
E a gente estava numa conversa fantástica, quando alguém disse assim, mas vem cá, e se a pessoa cometeu o pecado contra o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que só o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. E aí o pecado do Espírito Santo funciona como? O Espírito Santo é quem chama você e convida você ao arrependimento e para voltar para Deus. E quando você aceita Deus é porque o chamado, a voz dele foi muito forte. Mas você, como Sansão, vai vivendo a sua vida. E sabe, a vida é assim, é um corredor comprido, cheio de portas. E a primeira decisão que você toma por sua conta e se afasta de Deus, você caminha um pouco e fecha uma porta atrás de você, entre você e Deus. E Deus ainda está falando através do seu Espírito, mas a voz dele fica mais fraca, porque tem uma porta entre vocês. Mas ele continua falando, e você toma outra decisão e você caminha para mais longe. Dá para enxergar a vida de Sansão nisso? As decisões que ele foi tomando, e dá para enxergar a sua vida também, e aí você fecha outra porta, agora tem 2 portas, e depois uma terceira porta, e uma quarta, na 10ª porta, o Espírito continua falando, mas a voz dele é tão fraquinha, que você já não ouve mais, e se você andar um pouquinho para lá, daqui a pouco vai ser impossível. No momento em que você fechou tantas portas, entre Deus, o Espírito dele, e você, que você já não consegue ouvir mais, aí você não tem como voltar mais. Aí você pecou contra o Espírito Santo. E Sansão foi longe, viu? Ele foi longe. Ele foi tão longe, que a maior prova que o mantinha conectado com Deus era o seu cabelo. Sabe que entre o último evento dos 1000 homens que ele derrotou com a queixada de jumento e Gaza, onde ele arrancou a porta, se passaram 20 anos. 20 anos. E Sansão, nesses 20 anos, foi fechando porta e porta e porta e porta. Ali Deus fez questão de dizer assim, Sansão, você ainda tem a sua força, mas já não é mais guiado pelo Espírito. O Espírito não pode estar com você, Sansão. Você tomou tantas decisões erradas e você se afastou tanto que o Espírito não tem como guiar você. Você não escuta mais. Sabe, mas a história de Sansão foi registrada na Bíblia para a gente entender. Eu não sei em que momento da tua vida você está, sabe? Eu não sei se você está lá pertinho ou se você já fechou 2, 3, 4, 5 portas, 10 portas, eu não sei. Tem muitos que fecham essas portas e continuam dentro da igreja. Sansão continuava no meio do povo ainda sendo juiz. Ele ainda tinha a sua força. Sansão foi tão longe a ponto de deixar cortar o cabelo. E quando cortou o cabelo dele, aí ele perdeu até a força. E Deus é assim tão maravilhoso que às vezes você já fechou 12 portas. E quando você ouve hoje, você diz assim, sou eu esse aí, sabe? Me achou aqui. Me achou. Fechei todas as portas. Não tem mais solução para mim. Não ouço mais. Não sinto mais nada. Meu coração uma pedra. Eu estou gelado. Eu já estou mais do que vulnerável. Porque vulnerável você é enquanto você ainda não despencou morro abaixo. E Sansão foi vulnerável enquanto ele despencava morro abaixo. E aí ele despencou. E aí você diz, já não sou nem vulnerável mais. Vulnerável eu fui antes. Agora eu estou arrasado. E lá, sem cabelo, escravizado, torturado, cego. Aí a Bíblia diz assim, enquanto Sansão sofria, o seu cabelo crescia. Porque Deus ainda ele é tão maravilhoso e tão longânimo, e Ele ainda é tão amoroso, que de lá de onde Sansão estava, Deus deu um grito de lá, e Sansão ainda ouviu a voz. Sabe por quê? Porque mesmo que você ache que você é inatingível, o Espírito de Deus ainda é capaz de chegar até você. Mesmo que você fechou 1 milhão de portas, Ele dá, quem sabe, um penúltimo grito. Ele grita e você ouve a voz dEle. Porque enquanto você sofre, o seu cabelo cresce. Ele cresce.
E é por isso que às vezes Deus deixa o sofrimento chegar. Por isso ele diz lá em Hebreus 12, ele diz assim, olha, vocês ainda estão reclamando do sofrimento, mas ainda não sofreram até a carne e o sangue. Vocês estão reclamando do quê? Porque estão sofrendo. Sabe que todo filho é repreendido pelo pai. E se não for repreendido pelo pai, porque o pai não ama. E Deus diz, eu sei que não é agradável enquanto você está sendo repreendido. Não interessa. Está sofrendo? Você pode até não ter percebido, mas o cabelo está crescendo. E o chamado de Deus vem assim. Aquele que ele fez para Abraão de novo, ser uma bênção. Você é meu, eu posso usar você de novo. E você sabe a história de Sansão. Você sabe que Sansão ressurgiu das cinzas e do pó. E de novo, Deus cobriu Sansão e revestiu totalmente do seu poder, aquele poder para o qual Deus o tinha escolhido. E Sansão fez mais na sua morte do que em toda a sua vida. Se você está aqui hoje, se você está aí hoje, e se tem alguma coisa mexendo dentro de você, é porque você não pecou contra o Espírito Santo, coisa nenhuma. Deus te alcança, Ele te alcançou. Você pode estar vulnerável, sabe? Você pode estar fechando porta depois de porta, mas você não é inatingível. Agora, se Deus vai conseguir fazer alguma coisa com o que sobrou de você, só você quem pode dizer. Porque para Ele fazer, Ele depende ainda que você se entregue. Entregar, sabe como é que é entregar? Entregar é colocar na mão dele e dizer assim, não mando mais, manda o Senhor, me guia de novo, quero ser guiado de novo pelo Espírito. Então, eu vou chamar você para fazer essa entrega, essa que está faltando aí, de verdade, com força, agora. E você vai se entregar assim, cantando. Você vai dizer, eu quero, Senhor. E eu estou entregando para que o Senhor tome conta de tudo. Então, Senhor, toma conta, está na tua mão. Toma conta da minha vida, dirige meus pensamentos, minha vida. Dirige os meus dons, os meus talentos, toma conta do meu coração. Estou entregando para o Senhor agora. Fala isso para Ele, diz isso. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons.
Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Senhor Deus, esse é o desejo do nosso coração. Embora muitas vezes a gente não tem forças para isso, Senhor. Temos centrado tanto em nós mesmos, em receber suas bênçãos, em viver a nossa vida, em curtir esse momento, Senhor. Mas hoje o Senhor nos chama. Obrigado porque a gente pode ouvir a sua voz falando conosco, nos chamando de volta, Pai. O Senhor sabe, Pai, não é fácil voltar, não é fácil. Também não é fácil sofrer, Senhor. Não é fácil passar por angústia, por privação. Mas, Senhor, a gente consegue ouvir a sua voz, Senhor. Então nos dá força para entregar tudo assim. Para que o Senhor tome conta dos pensamentos, dos dons que nós temos, dos bens. Para que nós nos voltemos para o próximo, usemos o nosso dom para o Senhor e para eles, Pai. A gente não quer continuar vulnerável, Senhor. Nos ajuda a nos armarmos da sua armadura. E nos guia, Pai, em direção ao Senhor. Abençoa o nosso país, Pai. Abençoa o nosso povo, a nossa gente sofrida, os teus filhinhos. Abençoa, Senhor, nossa família. Nos ajuda a sermos um com o Senhor. Oramos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém.